E aí galera, tudo tranquilo? Hoje é dia de conferir o desempenho desse carinha aqui, o Galaxy Book 4 com o processador Intel U300. Na última semana eu cheguei a postar um vídeo conferindo o conjunto dele, como duração de bateria, câmera e tal, mas hoje vai ser algo totalmente focado nos jogos. Como sempre lembrando que toda a captura da tela foi feita usando uma placa de captura através do OBS em um segundo computador e também com o notebook plugado na tomada no modo desempenho, então não tem nenhuma perda de desempenho aqui. Beleza? Agora bora lá para os testes. Começando pelo Doom, rodando em 900p com os gráficos no baixo e 90% da escala de resolução. Nesse jogo, o Book 4 com o 300 entrega uma gameplay fluida, praticamente sem stutterings, mas não consegue atingir os 60 FPS. A média de FPS ficou na casa dos 50, com 1% low nos 43. Até dá para extrair mais frames, diminuindo um pouco mais a resolução, mas eu pararia por aqui, já que o jogo começa a ficar muito feio abaixo disso. Próximo título é o Project Zomboid, rodando em Full HD com os gráficos no alto. Pessoal, por ser um jogo graficamente mais simples, o notebook não teve problema para entregar um FPS alto. Aqui ele fica quase sempre rodando acima dos 120 FPS. Mas diferente do Doom, no Project Zomboid rola alguns stutters, mas eu acredito que seja por conta do processador estar sofrendo para empurrar essa alta quantidade de frames. Então é bem provável que travando o jogo a 60 FPS, o 300 vai desafogar e diminuir essas travadinhas. Próximo é o Tomb Raider, rodando em Full HD com os gráficos no alto. Agora, em um jogo mais antigo, mas que continua tendo gráficos bem bonitos até hoje em dia, o Book 4 com o 300 fez uma média de 42 FPS com 36 no 1% low. E embora não pegue os 60 FPS com os gráficos no alto, o jogo roda bem estável e sem nenhum stutter. Então, se você tem esse notebook e não se importa de jogar nessa faixa dos 40 FPS, vale a pena dar uma olhadinha nesse Tomb Raider. Em seguida, testei o Dark Souls Remaster, rodando em 900p com as opções gráficas no máximo. Aqui temos uma gameplay bem próxima dos 60 FPS, que é o limite do jogo. A queda mais brusca que tive enquanto eu jogava foi ali na casa dos 55, mas nada que chegue a estragar a experiência. Próximo jogo testado é o Injustice 2, rodando em 720p com os gráficos no baixo. Esse é um título que não ficou legal no Book 4 com o 300, mesmo com os gráficos muito reduzidos, ele rodou ali na casa dos 50 FPS, e se você não ativa o frame skip nas configurações, esse jogo vai ficar com uma lentidão por não atingir os 60, que é comum em jogos de luta. Fique no chão. Próximo é o Cuphead rodando em Full HD. Aqui o notebook sobrou bastante, já que é um jogo tão leve que nem mesmo tem a opção de alterar a qualidade gráfica. Então, sem surpresas, vai rodar sempre nos 60 FPS, que também é o limite do jogo. No Red Dead Redemption 2, testei em 720p com os gráficos no baixo. E pessoal, o Book 4 com o 300 até entrega uma experiência sem stutterings, mas que infelizmente sofre para manter os 30 FPS, já que durante o tempo que joguei, tive quedas ali para 26 a 27 dependendo da região. Não digo que seja impossível jogar com esse frame rate, mas também não acredito que vai ser para todo mundo. Hey, better not have a problem with his friend. Hey, get yourself out of there. All right, simmer down. You goddamn idiot. You're about to get shot. Próximo é o Rocket League em 720p com os gráficos no baixo.
Com essa configuração, o notebook entregou uma média de 105 FPS com 53 no 1% low, que é um desempenho decente levando em conta esse processador de entrada. Diria que tem até uma sobrinha para aumentar a resolução e ter um jogo mais definido. No The Sims 4, testei em Full HD nativo com os gráficos no médio. Aqui o Book 4 entregou uma média na casa dos 50 FPS com 18 no 1% low. O maior problema que tive são os stutters que rolam em algumas situações. Eles não chegam a estragar a experiência, já que esse estilo de jogo não necessita de tanta fluidez assim, mas também não é difícil notá-los. Gibbs. No Resident Evil 7, testei em Full HD com os gráficos no baixo e FSR qualidade. Indo para um jogo um pouco mais pesado, o Book 4 com o 300 entregou uma média de 39 FPS e 29 no 1% low. É possível se aproximar um pouco mais dos 60 FPS sendo mais agressivo com o FSR, mas para esse tipo de jogo acredito que a qualidade gráfica seja mais importante que essa maior quantidade de FPS. E se a gente for muito agressivo no FSR, o jogo vai ficar bem mais feio. Então a configuração que testei aqui seria meio que um sweet spot na minha opinião. Testei também o Hades rodando em Full HD. Novamente em um indie mais leve, o Book 4 entrega uma boa quantidade de FPS, mas que, como dá pra ver pela linha de frame time, tem muitos stutters rolando aqui. Eu consegui corrigir esse problema travando o FPS em 60. Assim os stutters sumiram e o jogo ficou fluido, mesmo rodando com menos FPS do que estava antes. Think you can stop me? Próximo jogo testado é o Monster Hunter Rise, rodando em Full HD nativo com os gráficos no médio. Esse é um título que foi lançado até para o Switch, então não é graficamente tão pesado. Assim eu consegui rodar praticamente sempre acima dos 30 FPS com o 300, mesmo na resolução nativa da tela do notebook com os gráficos no médio. Também não tive nenhum problema com stuttering, então é uma gameplay bem estável no geral. Enfim, pessoal, esse foi o último jogo testado, então o vídeo se encerra por aqui. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar conteúdo desse e outros modelos de notebooks. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!